Na última aula, eu interrompi a aula 4, né, que falava sobre despesa pública, para introduzir o conceito de balanço orçamentário, né? Expliquei para vocês o que era superávit do orçamento corrente, que é a diferença entre a receita orçamentária corrente realizada e a despesa orçamentária corrente realizada. Falei para vocês o que era o superávit do orçamento de capital, que é a diferença entre a receita orçamentária de capital realizada e a despesa orçamentária de capital realizada. Falei o que era economia e despesa, que é a diferença entre a despesa fixada e a despesa realizada. Falei o que era excesso de arrecadação, que é a diferença positiva, né, entre a receita realizada e a receita prevista, né? Falei sobre insuficiência de arrecadação, que é o contrário, né, quando a receita realizada fica abaixo da receita prevista. E, com base nesses conceitos, eu ensinei alguma coisa para vocês, que era o seguinte: na coluna da receita, as receitas realizadas aparecem pelos seus valores arrecadados, e na coluna da despesa, as despesas realizadas aparecem pelo seu valor empenhado. Com base nisso, né, eu introduzi o conceito de restos a pagar, né? O que vem ser restos a pagar? Eu ainda não fiz um tratamento rigoroso com restos a pagar. Eu apenas estou falando de boca. O que é restos a pagar, né? Por que eu estou falando de boca? Porque as pessoas têm medo de restos a pagar, né? Da mesma forma que tem medo de balanço orçamentário, da mesma forma que tem medo de balanço financeiro, tem medo de restos a pagar. Então, eu faço aquela primeira pequena introdução antes, apresentando o sujeito, né, dando boas-vindas, daí você já sabe o que é restos a pagar. Restos a pagar é o quê? A diferença entre a despesa empenhada e a despesa paga, né? Empenhou e não pagou, chegou ao final do ano, gera restos a pagar. Preste atenção, esse tratamento que eu estou dando é um tratamento não rigoroso, ou seja, eu não estou lendo a lei para dizer qual a definição de restos a pagar. Eu estou numa definição, vamos dizer assim, matemática ou contábil. Então, não se preocupe com a definição legal por enquanto, tá? Preocupe-se com a definição matemática ou contábil. É a diferença entre o que foi empenhado e o que não foi pago até o final do ano, certo? Aí eu falei que, por causa desse detalhe, existia uma vinculação, né, ou pelo menos um link entre o balanço financeiro e o balanço orçamentário. Não por causa do resto a pagar em si, né, mas por causa das consequências que isso leva, né? Por quê? No balanço financeiro, nós temos um extrato, como se fosse um extrato de conta corrente, em que você tem o saldo inicial no início do ano, né, e o saldo final, ao final do ano, né? E ao longo do exercício, nós temos entradas e saídas de recursos financeiros, tá? Mas pelo fato de a contabilidade pública adotar como critério de despesa realizada a despesa empenhada e, considerando que a despesa empenhada é uma mera obrigação contraída, mas não é desembolso em si, certo? Se eu calcular a despesa pelo empenho, o meu recurso financeiro ao final vai estar incompatível com o que efetivamente saiu. E eu dei até um exemplo. A pessoa vai, compra um apartamento, né, assina um contrato. Nisso que ela assinou um contrato, ela o quê? Ela se comprometeu a comprar o imóvel, né? Ou seja, ela empenhou seus recursos financeiros. Empenhar é reservar, né? Nisso que ela fez essa reserva, né, se ela sair da imobiliária e for logo ali no banco tirar o extrato, o saldo dela continua inalterado, mesmo antes, igualzinho como era antes de assinar o contrato, né? Então, se eu considero a despesa pelo valor empenhado e coloco isso no meu balanço financeiro, vai dar diferença, porque eu não gastei esse dinheiro ainda, né? Meu critério é empenho, não é pago. Aí eu mostrei para vocês, para acertar isso, eu tenho que fazer o quê? Um acerto do lado esquerdo, né, de mesmo valor do que o empenho que foi feito e não foi pago ainda. Esse valor, esse acerto que eu faço do lado esquerdo, eu chamo de receita extra-orçamentária, para compensar a despesa orçamentária, tá? Agora, eu falei que isso tem mais implicações do que parece, né? Quando eu coloco aqui, ó, o meu balanço
orçamentário, e eu coloco aqui receita orçamentária corrente, receita orçamentária de capital, despesa orçamentária corrente, despesa orçamentária de capital, e eu coloco aqui, ó, receita prevista e realizada, despesa fixada e despesa realizada. Esse é o meu balanço orçamentário. Quando eu vou transformar ele em um balanço financeiro, eu não vou usar só essa parte de cima, que é receita orçamentária e receita corrente. Eu vou usar também outras coisas que influenciam no fluxo de caixa, porque na verdade o balanço financeiro é um fluxo de caixa, é uma entrada e saída de recursos, né? Então aqui vai ter receita orçamentária corrente, receita orçamentária de capital, igual tem lá. Despesa orçamentária corrente e despesa orçamentária de capital, igual tem no balanço orçamentário. Só que aqui embaixo eu vou ter as receitas extra-orçamentárias e as despesas extra-orçamentárias. E como trata-se de um balanço, eu vou ter saldo inicial e saldo final. Bem, até aí vocês viram na aula anterior, tá? Eu falei que essa coluninha aqui é o que? A despesa empenhada, na verdade, né? Portanto, quando eu coloco aqui a despesa realizada, e no balanço financeiro eu só coloco as realizadas, não coloco as fixadas nem as previstas, né? Aqui também vai ser despesa empenhada. O que eu quero que vocês notem é o seguinte: somente a despesa orçamentária passa pelas fases de empenho, liquidação e pagamento. E, portanto, somente a despesa orçamentária vai estar contabilizada pelo empenho. A despesa extra-orçamentária vai estar pelos seus valores efetivamente realizados, tá? Ou seja, efetivamente pagos, tá? Porque a despesa e a receita extra-orçamentária não tem fases, né? É uma fase única, vamos dizer assim, né? Pronto, uma vez que vocês têm isso aqui, eu falei para vocês o seguinte: beleza, você pegou o extrato, tinha 100, vamos supor que tinha 100 na sua conta no início do ano, né? Aí você não fez gasto nenhum. A única coisa que você fez no dia 1º de janeiro foi comprar lá o imóvel, foi na imobiliária comprar o imóvel. Você assinou o contrato de compra e venda, tá? Um imóvel no valor de 50, né? Se você sair dali e for tirar o extrato da sua conta, o seu saldo final ainda é 100, não é isso? Não se alterou. Só que, pela contabilidade pública, eu tenho que registrar o que? A despesa de 50, mesmo que eu não tenha pago, não é isso? Como que eu fecho essa equação? Como eu já falei na aula anterior, através dos restos a pagar, né? Quando eu tenho uma despesa empenhada e não paga, né, essa diferença chama-se restos a pagar, né? Ela entra do lado esquerdo, né, para compensar a despesa orçamentária empenhada e não paga do lado direito. Então ela vai ter o mesmo valor e vai entrar no lado esquerdo, tá? Então esse 50, vamos dizer assim, anula com esse 50 aqui, né? De modo que eu preservo o saldo final 100. Mas isso vocês também já tinham visto na aula anterior, né? O que eu falei para vocês que vocês tinham que prestar atenção a partir de agora era no link que isso aí tinha com o balanço patrimonial, que era uma coisa que eu não tinha ainda abordado. Era o senhor patrimonial que eu falei, né? Aquele amigão lá que ainda não é íntimo de vocês. Quem já estudou contabilidade privada sabe que um balanço patrimonial representa o quê? A situação estática do patrimônio. Enquanto as receitas e despesas, ou seja, enquanto o balanço orçamentário e o balanço financeiro representa a situação dinâmica. Por que dinâmica? Porque são entradas e saídas, né? Então é dinâmico, né? Entrada e saída, é dinâmico. Por que dinâmico?
Porque a cada ano o balanço orçamentário financeiro zera, né? Começa tudo de novo. Enquanto esses dois são balanços dinâmicos, este aqui, o balanço patrimonial, é um balanço estático. Ele representa a situação patrimonial como se fosse uma fotografia, um clique, né? Por que é estático? Porque ele não muda ano a ano, né? Ele se altera ano a ano, mas ele não é zerado a cada ano, né? Na verdade, o balanço patrimonial, de um determinado momento, é o acúmulo dos balanços patrimoniais que vieram sendo acumulados, né, vamos dizer assim, ao longo do tempo, né? Ele representa a situação patrimonial, portanto, estática, né? A situação patrimonial, para quem já tem um pouquinho mais de experiência, sabe? Ela é o conjunto de bens, direitos e obrigações de qualquer pessoa, né? Não estou nem dizendo que é pessoa jurídica, nem pessoa física, nem pública ou bem privado. O balanço patrimonial representa a situação estática de qualquer pessoa. Eu posso tirar um balanço patrimonial da Suzane, meu, do curso, da Secretaria de Fazenda, do Governo Federal, né? O balanço patrimonial, na verdade, ele representa bens, direitos e obrigações, tá? Na contabilidade privada, a gente chama esses bens e direitos de ativo, né? Na contabilidade pública também, ativo, né? Então, eu não vou explicar muito porquê, mas ele é classificado do lado esquerdo, né? Da mesma forma que eu não expliquei por que a receita fica do lado esquerdo, nem a despesa do lado direito, né? Eu também não vou explicar por que no balanço os bens e direitos ficam do lado esquerdo, tá? Mas esse lado esquerdo aqui, chamado de ativo, são os bens e direitos. É uma fotografia, né, de todo o patrimônio chamado bens e direitos que uma empresa, uma pessoa ou, no caso, um órgão público tem até aquele momento. Do lado direito, na contabilidade privada, nós temos as obrigações, né, chamada de passivo, também na contabilidade pública. Geralmente, quando a gente tem uma organização, ou nós mesmos, enquanto pessoas, a nossa tendência, nosso objetivo, não é ficar cada vez mais pobre, mas cada vez mais rico, né? Cada um de vocês que está estudando porque, não porque quer, vamos dizer assim, tem um sonho de ganhar dinheiro. Vocês querem o quê? Desfrutar desse dinheiro, ter um patrimônio, ter ativos, mais do que passivos. Então, a situação normal é que seus ativos superem o passivo de cada um de vocês. Também é assim nos órgãos públicos, né? A ideia é que você tenha o quê? Mais ativos do que passivos. E daí você vai gerar o quê? Uma situação líquida que a gente chama de positivo, tá? De modo que o passivo é menor do que o ativo, tá? Se isso por acaso não acontecer e o passivo, as dívidas, forem maior do que o ativo, a nossa situação líquida negativa vai aparecer desse lado aqui, tá?